Bem, todos nós esperávamos que hoje, pela manhã, Lula às 11 da manhã e Dona Marisa Letícia às 13 horas, à 1 da tarde, fossem depor no Fórum da Barra Funda na investigação desenvolvida pelo Ministério Público de São Paulo sobre o triplex do Guarujá. É sabido toda a história do triplex do Guarujá, melhor dizendo, a questão da reforma feita pela OAS, pela empreiteira, com a presença do presidente da empreiteira, imagina, né? E com a presença do ex-presidente Lula durante a reforma, da sua esposa, dos seus filhos, né? Em suma, todo mundo sabe que o triplex é do Lula, o gasto feito colocando elevador privativo, aquela cozinha fantástica, tal, o forno de micro-ondas a R$5.000, acho que banhado a ouro, a tampa da pia R$50.000, tudo coisa muito refinada, que era do edifício Astúrias, do triplex, portanto, do presidente Lula, tal. Como é sabido, testemunhas de todo mundo, zelador, funcionários do prédio, em suma, não há o que discutir. O Ministério Público abriu uma investigação. Lula deveria depor às 11 e a sua esposa, como eu disse anteriormente, à 1 da tarde. Porém, Paulo Teixeira, deputado do PT, entrou na história. Cabe perguntar por quê. Deveria entrar o Lula ou a Dona Marisa. Não, entrou o Paulo Teixeira, para ver como é que é a história. Junto ao Ministério Público e no Conselho, por decisão monocrática, foi deliberado que seria suspenso o depoimento. E agora o plenário é que vai decidir quando é que vai ocorrer e tal. Bem, evidentemente criou todo um clima de tensão, etc. Tal. Mas qual é a questão central, me parece, para a gente falar sobre isso? Bem, quem tem a vida limpa, quem é a alma mais honesta do Brasil, título dado pelo Lula, iria tranquilamente, se fosse eu ou você, né, o acusado, ia ter uma investigação, você não tem nada a temer, você comparece e vai com a sua esposa, que também não tem nada a temer, e fale, sem nenhum problema. Quando você busca algum subterfúgio legal para não comparecer, implicitamente, isso é um tiro no pé, você está confessando que não tem como justificar a questão do triplex, ou seja, é seu, tudo foi feito com a sua conivência e tal. Portanto, o Lula amarelou. Mas a questão central é que ele, às 11 horas da manhã, até responderia. Ele inventa, ele é malandro, ele é esperto, todo mundo sabe, ele dá em pingo d'água, e não é de hoje, desde a década de 70. A questão central do ele não comparecer é a questão da Dona Marisa, que ia ter de depor sozinha à 1 da tarde. E aí é que a onça ia beber água, que ela não ia ter como responder em relação à questão. Ela tem dificuldades para isso. Então vieram com esse pretexto e momentaneamente, ao menos, foi suspenso o depoimento. Mas eu creio que o Ministério Público vai chegar à conclusão que tem de ocorrer a investigação, evidentemente, e tem de ocorrer os depoimentos, e o Lula vai ser finalmente investigado. Ou seja, quem amarelou é quem tem medo, e quem tem medo da justiça. E ela tem a sensação de que ela tem teorias econômicas próprias, que não são, digamos, a teoria da maioria dos países que foram bem-sucedidos em matéria de economia. Eu, pessoalmente, com o respeito que devo ter à presidência da República, entendo que ela é um desastre do ponto de vista da economia. Que o que o FMI fez foi apenas falar a verdade. Se nós somarmos, tivemos 3,5% de queda do PIB em 2015. Calcula-se sobre esta queda de 3,5%. Uma queda de 3,5% a 4% em 2016, nós vamos chegar a quase uma queda de 10% do PIB nos 2 primeiros anos de Dilma. Se ela está estarrecida com o relatório, ela já está estarrecida com os dados.